Olá, estudantes da segunda série! Neste vídeo vamos falar sobre artigo de opinião. E está aqui o exemplo, Educação Igualitária, a vacina contra a ignorância. Então esse é um exemplo de um texto chamado artigo de opinião, que começa assim: a ignorância pode e deve ser classificada como uma modalidade de doença mental. É uma das mais graves manifestações psicossociais, como atraso, falas agressivas, verborragia, violência, entre várias outras. E segue o artigo do Correio Brasiliense. Os tipos de argumento que se pode usar no artigo de opinião, né? A partir do tema, da tese, vou selecionar argumentos. Então, o argumento de exemplo ou ilustração baseia-se em casos representativos, os quais por si só já são suficientes para justificar, geralmente de amplo conhecimento dos leitores. Outro argumento bem usado é o argumento por evidência ou comprovação. E o que ele faz? Ele leva o leitor a admitir a tese ou conclusão, justificando-a por meio de evidências empíricas, tá? Então, experimentalismo. Um outro argumento bastante usado é o argumento de comparação, também chamado analogia. Olha a nossa iconografia. Você pesando aqui, ó, comparando, né? Então, fatores como semelhança ou analogia, diante do que é problematizado. Então, no argumento por comparação. Prof, existem outros tipos de argumentos? Sim, existem por alusão histórica, argumento de autoridade, argumento de causa e efeito, argumento estatístico. Você seleciona qual o melhor argumento a usar no seu artigo de opinião. E como é estruturado o artigo de opinião, prof? O artigo de opinião é estruturado em introdução, onde você defende a sua tese, desenvolvimento e conclusão. É muito interessante o quê? Que a pessoa que escreve o artigo de opinião, como é que chama? O articulista, faça uso, então, das argumentações para validar as opiniões. A opinião só é válida se os argumentos forem consistentes. Fica a dica. Eu não posso ter uma opinião, eu acho que é porque é. Eu acho que é porque há evidências, né? Se eu fizer isso, causará aquilo. Então, eu tenho que argumentar, eu tenho que expor os meus argumentos. Em relação à estrutura, o artigo de opinião gira em torno de questões polêmicas, por exemplo, a ignorância, assuntos que são apresentados na mídia e também na introdução, o que eu vou fazer? Vou localizar a tese a ser defendida. No desenvolvimento, vai assumir uma posição o quê? Em relação à polêmica, se é uma posição favorável ou contrária. E não basta só dar opinião, né? Vai lembrar aqui que você tem que sustentá-la, ou seja, defendê-la com bons argumentos. E o que a gente faz na conclusão? Ah, acertou! Quem disse que deve haver o quê? Uma articulação lógica entre o quê? As ideias apresentadas aqui, ó, desde a introdução. Neste vídeo falamos sobre artigo de opinião. Espero que vocês tenham gostado e até breve.